Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, no capítulo 3. E nós vamos ler juntos os versículos 9 e 10. Esse vai ser o nosso ponto de partida, o trilho da nossa ministração nessa manhã. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Pai, nós oramos pedindo graça e favor do alto, clamando não apenas que o Teu Espírito nos ajude na compreensão, como também na aplicação prática da Tua palavra. Nós oramos que ela ilumine os olhos do nosso entendimento, que ela gere fé, que correspondência possa ser encontrada em cada um de nós e que nosso coração e mente sejam de fato, ó Deus, encontrados também vulneráveis à ação do Senhor na nossa vida. Nós te agradecemos desde já pela certeza de que o Senhor não apenas falará aos nossos corações, mas também fará algo nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, durante muito tempo ouvi pregadores usar esse texto de Provérbios 3, versos 9 e 10, para nos encorajar na hora da contribuição, quase como que sugerindo: olha, sua contribuição dará resultados, te fará prosperar. Seus celeiros ficarão cheios, seus lagares irão transbordar. E é fato que a palavra de Deus de fato fala isso. Eu acredito, no entanto, que nós temos confundido algo que eu não categorizaria como um elemento secundário, mas principal na interpretação do texto. Celeiros cheios, lagares transbordantes, que na verdade fala de uma provisão, né? Hoje em dia a gente vive tanto a mentalidade de crédito, que é primeiro você gasta, depois você paga, que a gente tem até dificuldade de imaginar o que é ter um recurso antes da necessidade. E durante muito tempo, olhando para esse texto, que é uma promessa ousada, não fala necessariamente sobre riqueza, mas fala de provisão antes da necessidade, eu vejo que as pessoas têm confundido propósito com consequência. Qual é o propósito que o texto nos apresenta? É que Deus seja honrado. Qual é a consequência? Que os celeiros se encham. Mas nós transformamos a consequência em propósito. Eu vou contribuir para ter o celeiro cheio. E o que deveria ser o propósito, que é honra a Deus, virou efeito colateral. Ou seja, nós estamos invertendo as coisas. E é importante que a gente entenda exatamente o que Deus tem em mente. Eu estou no Ministério Pastoral. Em dezembro do ano passado, completei 30 anos. Na minha primeira década, até um pouquinho antes disso, como pastor, eu tinha muita dificuldade de pregar ou ensinar na área financeira, né? Até porque, como igreja, a gente sofria alguns desafios. A gente pagava a conta, genericamente falando, por causa de alguns grupos que ensinavam e tinham comportamentos um tanto quanto extremos, às vezes até escandalosos nessa área de finanças. Eu me lembro, né, de humoristas na televisão usando aquele jargão: pequenas igrejas, grandes negócios, Jesus Cristo é o caminho, mas fulano de tal é o pedágio. E a gente, preocupado em pregar o evangelho sem colocar empecilhos, ficava morrendo de medo de ser relacionado com esses grupos que muitas vezes nos deixavam desconfortáveis com a maneira como lidavam. Isso nos levou ao outro extremo, o extremo do silêncio, né? O extremo de não falar, de não pregar, de não ensinar. O que é uma falta, né? É uma falta porque a Bíblia fala mais sobre o assunto do dinheiro do que a maioria de nós tem conseguido mensurar. Em quase metade das parábolas de Jesus, ele toca nos assuntos de bens, riquezas e dinheiro. Howard Dayton, do Ministério Crow, no livro O Seu Dinheiro, ele escreve que se você juntar todos os versículos bíblicos sobre fé e oração, você concorda que fé e oração são assuntos importantes para a vida espiritual? Se você juntar essas duas temáticas, todos os versículos da Bíblia sobre fé e oração, você vai encontrar em torno de 500 versículos. Para você ter ideia do quanto a Bíblia fala sobre dinheiro, né? Howard Dayton observa 2084 versículos nessa área. Outro estudo aponta, se você pegar alguns por inferência, perto de 2.350 versículos. A Bíblia fala quase mais sobre dinheiro do que salvação. Ou seja, nós não podemos dizer que o assunto não mereça a nossa atenção. O que ele merece é uma ênfase correta. E eu quero, a partir desse texto, compartilhar o que primeiro Deus me corrigiu
Depois ele passou a de fato ser algo importante na minha própria vida e obviamente depois sim se tornou uma tônica. O tema da minha mensagem hoje é uma questão de honra. Essa mensagem foi o ponto de partida de um livro inteiro que eu escrevi sobre o assunto. E eu acredito que ele é um dos fundamentos de tudo aquilo que a gente precisa compreender. Quando falamos a respeito do dinheiro, aliás, não quero falar do dinheiro. Eu quero falar da relação do cristão com Deus e o dinheiro. O ponto central, o ponto de partida é entender esse elemento da honra. E Provérbios nos apresenta exatamente isso. Deus, ele simplesmente propõe a mim e a você que não apenas o honremos, mas que nós o honremos com os nossos bens, com a nossa renda. Não é a única forma de honrar a Deus, mas você não vai ver nenhuma declaração tão clara, direta, objetiva, específica e contundente na Bíblia sobre honra a Deus, como essa que nós temos na área material e financeira. Não é porque Deus precise da honra. Eu sempre gosto de observar, Deus não é carente, Deus não tem problema de autoestima, Deus não tem necessidade de autoafirmação. Ele na verdade não tem necessidade nenhuma. Ele é um ser absoluto, completo em si mesmo. E o apóstolo Paulo, pregando em Atos 17, em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Então não há nada que eu e você possamos fazer que seja uma necessidade de Deus. Muitas dessas ordenanças de Deus têm mais a ver conosco do que com Ele mesmo. A honra, eu tenho entendido isso pela palavra de Deus, nessa área material e financeira, ela será na minha e na sua vida um efeito regulador na maneira como lidamos não só com Deus, mas também com a questão financeira. Tenho também entendido na Bíblia que não adianta apenas você fazer a coisa certa, mas Deus espera que a gente faça a coisa certa do jeito certo. Então, por exemplo, Tiago capítulo 4, verso 2 diz: nada tendes porque não pedis. Tem muito crente que não recebe de Deus porque não ora. Mas no verso seguinte, Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou seja, orar é a coisa certa para receber de Deus? Sim. Mas se for feita do jeito errado, ela não funciona, ela não dá resultado. O apóstolo Paulo observa a respeito da ceia do Senhor. Ele chama o cálice de o cálice da bênção. Eu creio que nós somos abençoados quando ceamos. Ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, evidentemente que somos abençoados. Mas o apóstolo Paulo escreve, e ele fala a respeito de fazermos a coisa certa do jeito certo. E diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque diz: aquele que come e bebe de modo indigno vai ser julgado. Ou seja, fazer a coisa certa para ser abençoado, que é cear, mas fazê-la do jeito errado, não vai funcionar. E ao longo de toda a Escritura essa ideia, essa lógica se sustenta, inclusive no terreno da nossa contribuição. Então o que Deus começou a me fazer perceber, que o pedido dele aqui em Provérbios 3 é por honra. Ainda que ele peça que a honra seja expressa nessa área material e financeira, Deus não está atrás do meu e do seu dinheiro. Deus está atrás de honra. E isso faz uma diferença enorme. Então, eu quero começar dando esse destaque, porque Provérbios é um de vários textos. Se você puder me acompanhar agora em Malaquias, no capítulo 1, eu quero ler com vocês dos versículos 6 até o versículo 10. Nós vamos, de fato, destacar aqui o que Deus quer. Esse é o primeiro tópico da mensagem, o que Deus quer. O texto diz assim: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será ele favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Quando olhamos para essa declaração que Deus, por meio do profeta Malaquias, faz,
evidentemente, o destaque e a ênfase aqui fica por conta do assunto da honra. O filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor. São os dois níveis de relacionamento que a Bíblia afirma que nós temos com Deus. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos, ele é nosso senhor, nós somos seus servos. Deus está dizendo, tanto o filho honra o pai, quanto o servo honra o seu senhor. Então ele diz, se eu sou pai e senhor, cadê minha honra? Então a cobrança de Deus aqui não é sobre ofertas. Aliás, ele está falando a um povo que ofertava. Então Deus não está cobrando oferta, porque se o que ele esperasse fosse oferta, a oferta supostamente já teria sido entregue. Mas Deus está dizendo, o que eu esperava é que as ofertas de vocês me dessem honra. Mas as ofertas de vocês não estão expressando honra. E basicamente o que Deus fala nos versos 9 e 10 é, se vocês não vão me dar honra, não precisa dar nada. No verso 10 a declaração é, quem dera houvesse entre vocês quem fechasse as portas. Ele está falando das portas do templo. Deus diz, vocês estão acendendo em vão o fogo do meu altar. O modelo de adoração do Antigo Testamento era feito através do sacrifício de animais. Agora, Deus está dizendo, se vocês não vão me dar honra, não precisa nem acender o fogo do altar. Fecha as portas do templo. Em outras palavras, vão parar com a brincadeira. Ou vocês me dão o que eu quero, ou não precisa dar, é nada. E esse foi o ponto de partida, onde Deus começou a me corrigir já há mais de 20 anos atrás. Ele começou a me fazer pensar a respeito daquilo que Ele realmente quer e daquilo que Ele espera de nós. O verso 9 diz, com tais ofertas nas vossas mãos, será que Ele será favorável a vocês? As traduções mais antigas de Almeida diz, aceitaria Ele a vossa pessoa? Algo que eu entendi pelas Escrituras é que quando Deus aceita, não é oferta meramente, é o ofertante. Mas quando Ele rejeita, também não é meramente a oferta, é o ofertante. Você vai ler em Gênesis 4 que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas que Ele não se agradou de Caim e da sua oferta. Então, o assunto das ofertas envolve não só a maneira como Deus nos olha, como Deus nos trata, mas envolve também uma expectativa específica. Qual é a expectativa? Deus está dizendo, eu espero que vocês me deem honra. O que significa honra? Se você olhar no dicionário, você vai descobrir que honra é o ato de honrar. Se você buscar a definição do verbo honrar, significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. Basicamente, Deus está dizendo, eu quero que vocês me distingam. Eu quero que vocês façam diferença. Distinção. Distinção do quê? Esse é um ponto muito importante. Daqui a pouco nós vamos explicar ele de uma maneira mais detalhada. Mas eu mencionei aqui o fato de que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Se o que Deus quisesse, se o interesse dele fosse na oferta, então supostamente qualquer oferta estaria boa. Porque a gente teria atendido o que Ele quer. O Senhor quer oferta, a oferta foi dada, o Senhor conseguiu o que queria. Mas quando você vê gente como Caim ofertando e Deus não aceitando a oferta, é evidente que Deus está dizendo o quê? Eu nunca quis a oferta. Eu queria a forma correta de você entregá-la. Aliás, é exatamente isso que a gente lê em Gênesis 4, se você puder me acompanhe. Dos versos 3 a 7 a gente lê assim, aconteceu que no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O verso anterior diz que Abel era pastor de ovelha, mas Caim, seu irmão, era lavrador. O texto continua e diz, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Quando Deus diz, se fizer o que é certo, obviamente o certo não era meramente ofertar, senão a oferta teria sido aceita. Deus não está falando do que foi feito, Deus está falando do como foi feito. E qual a diferença entre a oferta de um e a oferta de outro? Bom, o texto pontua que Abel entregou das primícias do seu rebanho. O que a palavra primícia significa? Os primeiros frutos. Isso significa que enquanto pastor de ovelhas, o resultado, o fruto do seu trabalho era a multiplicação do rebanho. Quando as primeiras crias nasceram, em vez de comer, de usufruir do rebanho, ou meramente armazenar, dizer estou acumulando, aumentando o patrimônio, Abel vai e toma dos primeiros frutos e sacrifica ao Senhor. O que é que ele está dizendo para Deus? O Senhor primeiro, eu por último. E o que é que Caim fez? A Bíblia diz que Caim no fim de uns tempos,
tradução que eu li diz no fim de um certo tempo. Tem versões que dizem no fim de dias, ao cabo de dias. A verdade é que a palavra tempo, ela é indeterminada no original hebraico. Nós não sabemos se está falando de dias, semanas ou meses. Mas o que é inquestionável ali, é bem preciso, é a palavra fim. No fim de um tempo. Enquanto Abel coloca Deus primeiro e põe a si mesmo por último, Caim deixou Deus por último. Ele colhe do fruto do seu trabalho, ele come do fruto do seu trabalho, ele usufrui do fruto do seu trabalho, e depois no fim diz, vamos botar Deus na história? E quando Deus entra por último, ele não entra na mesma categoria de Abel, sendo honrado, sendo distinguido. E obviamente quando Deus protesta, se você fizer o que é certo ou não fizer o que é certo, deixa-se claro nas entrelinhas que havia algum tipo de orientação e de instrução básica sobre como aquilo deveria ser feito. Mas basicamente, o que ambos entregaram foi uma oferta. Mas o que só Abel entregou foi honra. Foi a distinção que a oferta comunicaria. E se Deus quisesse a oferta, qualquer oferta estava valendo. Mas quando você vê gente como Ananias e Safira, cuja oferta não foi recebida, não foram abençoados, pelo contrário, foram julgados, é evidente que Deus nunca esteve atrás do meu e do seu dinheiro. Deus sempre esteve atrás de honra. E esse princípio ele vai aparecendo ao longo de toda a Escritura. Eu gosto de achar aquilo que é padrão, aquilo que é recorrente nas Escrituras. Olha o que diz Marcos capítulo 12, do 41 ao 44. Sentado diante da caixa de ofertas, é o gasofilácio, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Interessante que a Bíblia não diz que ele observava quanto as pessoas davam. Ele observava o como. O texto segue e diz, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quando Jesus chama os discípulos para conversar sobre quem deu mais, embora a ênfase não seja de que ele observava o quanto e sim o como, eu fico imaginando como pode ter sido essa conversa. Se Jesus vai direto no ponto, como o resumo do texto parece sugerir, se ele de alguma forma abriu e permitiu a participação, caso tenha feito isso, eu fico imaginando na minha cabeça como seria. Se Jesus, por exemplo, tivesse feito uma pergunta, quem que vocês acham que deu mais? Imagino um dos discípulos dizendo, olha, aquele camarada magrinho, alto, que passou aqui, virou 2 sacoladas de moeda. E penso numa coisa que era escandalosa, eles não tinham papel moeda para contribuição, não tinha transferência eletrônica. Pensa em algo que era escandaloso, era o barulho das moedas, do metal batendo. Ou como diziam os antigos, tilintando. Você sabia, Reginaldo, que existe esse verbo tilintar? Usava-se antigamente. Hoje a gente não usa nem mais a moeda, o que diz respeito a eles. Aí eu imagino o outro falando, não. Você está mencionando o camarada alto ali, mas teve o baixinho, gordinho, de turbante. Virou uma sacolada só, mas o outro que virou as 2 era de prata. Aquele ali virou moedas de ouro. Com certeza valia mais. Enquanto está no meio daquele debate, Jesus diz, não, vocês estão errados. Quem deu mais foi uma viúva pobre. Só a ideia de uma viúva, que já é alguém que não tinha rimo de família, já sugeria que provavelmente não houvesse renda. Mas quando ele classifica pobre, está dizendo, além do estado de viuvez, não tinha reserva, não tinha condição nenhuma. E eu fico imaginando a turma tentando processar. Quanto é que ela deu? Que a gente nem reparou ela passando aqui. Jesus diz, ela deu 2 leptos. A Bíblia fala de 2 moedinhas. O original diz 2 leptos. Quando se fazia o câmbio e trocava pela moeda do Império Romano, os 2 leptos juntos davam 1 quadrante. O quadrante era a menor moeda do Império Romano. Ou seja, na perspectiva contábil, não tem como dizer que essa mulher deu mais, porque a Bíblia diz que os ricos deram grandes quantias. Mas esse é justamente o ponto. A forma como a contabilidade do céu funciona é diferente da nossa. Na nossa, normalmente, nós estamos pontuando o valor e a quantidade de acordo com a moeda corrente. A forma como o céu pontua as nossas dádivas não é baseada nessa moeda terrena. A moeda do reino de Deus é a honra. E Jesus está dizendo, essa mulher deu mais honra do que os ricos. Por quê? Jesus disse que os ricos agiram como Caim. Os ricos deram do que lhes sobrava. Então o camarada ganhou, gastou, fez tudo que queria. Depois no final olhou para trás e disse, sobrou, dá para Deus.
A pergunta é, se não tivesse sobrado, Deus tinha entrado na história? Não. Ele entra, mas entra no fim. Agora, quando Jesus disse que essa mulher deu todo o sustento, ele está dizendo, ela poderia talvez comer uma tapioca quando saísse dali, mas ela escolhe dizer, Deus primeiro, eu por último. Deus à frente das minhas necessidades básicas. Não importa quão pouco recurso eu possa ter, Deus primeiro. E na moeda do reino de Deus, e Deus está procurando honra e não dinheiro, essa mulher ofereceu muito mais. Quem está entendendo? Então, se eu e você não compreendemos o que Deus quer, nós não vamos nem saber como corresponder com Ele. Ok, pastor Luciano, o senhor pontuou e deixou claro que Deus está interessado em honra e não no dinheiro ou na oferta em si. Mas a pergunta é, por que Ele pediu honra nessa área material e financeira? Como eu disse no início, vou repetir, há outras formas de honrar a Deus. Jesus cita em Marcos 7, versos 6 e 7, uma profecia de Isaías, onde ele diz, esse povo me honra com os lábios. O que fizemos agora há pouco no culto, adorando, cantando ao Senhor, foi um gesto de honra a Deus. Ou seja, honrar a Deus com os bens não é a única forma de honra, mas como eu disse antes, em nenhum outro assunto Deus foi tão direto, contundente, objetivo, específico, como quando pediu honra em relação à questão financeira. Por que Deus pediu que nós o honrássemos nessa área? Esse é um ponto importante. Eu diria porque esse assunto relacionado ao dinheiro é algo delicado. Não é o dinheiro em si que é algo delicado, mas a maneira de relacionar com ele, obviamente, acaba se tornando algo delicado. Por que eu digo que não é o dinheiro em si? Porque muitas vezes nós confundimos qual é o problema. Eu lembro de uma conversa com um irmão, anos atrás, ele vira para mim e diz, pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. E quando ele falou isso, eu repeti, eu falei, a Bíblia nunca falou isso. Ele falou, claro que falou. Eu falei, não falou. Falou, não falou, e nós começamos a discussão. Eu falei, onde é que está isso? Não, está em algum lugar lá que se o senhor me ajudar a achar, eu sei que está lá, que o senhor já falou disso? Eu falei, olha, você deve estar se referindo a 1 Timóteo 6, versos 9 e 10, que diz, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ele está aqui. Eu falei, não, o que está aqui é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigantesca. Se o dinheiro é a raiz de todos os males, só tem problema quem tem dinheiro, ou seja, a maioria de nós não teria muito problema. Eu falei, agora, se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tu pode estar mais quebrado que arroz de terceira, naquele estado que se chama mulher de meu bem, o banco confisca de tão endividado, e além de não ter grana nenhuma, está falido e quebrado, você, por ter o amor ao dinheiro, tem a raiz de todos os males sem ter grana. Então eu falei, não dá para você achar que o problema é o dinheiro. O problema é o que você sente pelo dinheiro, é a forma como você relaciona com ele. É aí que eu e você precisamos entender a definição de honra e o que Deus pediu. Se o verbo honrar significa distinguir, fazer distinção, Deus está dizendo, o dinheiro tem que ocupar um nível de importância e eu preciso estar acima na sua vida. Por que é que Deus fala disso? Em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Nenhuma outra coisa foi tão claramente rotulada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração, como uma relação errada com o dinheiro. E a gente não pode simplesmente olhar para isso e dizer, não é importante. Em Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador, Jesus fala no verso 7 que uma semente caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram a semente. O que é a semente? Jesus estava falando da palavra. Então o que são os espinhos? Algo que tem o poder de sufocar a ação ou a operação da palavra de Deus na nossa vida. De abortar processos de Deus que deveriam ser para o nosso crescimento. Então a pergunta importante é o que são os espinhos? No verso 22 nosso Senhor explica os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Pense em algo que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na vida de alguém. Ou seja, nós não podemos dizer que a maneira como relacionamos com o dinheiro não é um assunto espiritual, porque vai afetar a nossa vida espiritual. Aliás, foi isso que Paulo pontuou em 1 Timóteo 6,9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas, desejos insensatos, nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição.
No verso 10 ele diz que alguns nessa cobiça se desviaram da fé, atormentaram a si mesmos com muitas dores. Isso não significa que o crente não possa ter dinheiro. O que a gente tem que pontuar é que o dinheiro não pode ter o crente. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Salmo 62:10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então uma definição antiga de avareza é que o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então basicamente o problema não é o crente ter dinheiro, desde que o dinheiro não tenha o crente. É a forma de relacionar-se com isso que pode ou não ser problemática. Então estou dizendo isso porque Colossenses 3:5, por exemplo, diz que a avareza é idolatria. Uma pessoa que é apegada demais, dá muito valor ao que é material, ou seja, não faz distinção colocando Deus acima, ele tem um ídolo, um falso Deus, um outro senhor na sua vida. Então, basicamente, quando Deus pede honra, nós precisamos entender que Deus não estabeleceu um sistema de barganha ou de troca. É isso que eu digo que é problemático quando a gente vai ler Provérbios 3, se você honrar o Senhor com os seus bens, Ele vai te honrar de volta. Em 1 Samuel 2:30, Deus diz: eu honro os que me honram. Honra atrai honra. Mas aí o crente pensa assim: então vou honrar a Deus para Ele me honrar de volta. É basicamente uma troca. E não foi essa a proposta de Deus. Eu gosto de colher as pérolas de sabedoria do meio do povo. Eu lembro de um culto, anos atrás, no início do meu ministério pastoral, onde, quando a reunião terminou, eu estava passando perto de dois que estavam numa conversa e ouvi um falar para o outro: cara, tem algo que eu entendi sobre o dízimo que mudou minha vida, eu já diminui o passo para ouvir a história. Aí ele fala primeiro assim: eu aprendi que é melhor ficar com 90% depois de entregar os 10 e ter a bênção, do que tentar salvar os 100 e ter maldição. Aí ele fala assim: pô, dos males o menor. Eu pensei, essa é a grande verdade que mudou a vida dele, tipo assim, deixa eu ver onde é que eu perco menos. Então é melhor ficar com o orçamento do 90% dizimando e ter a bênção. Isso na verdade está mostrando só o quê? Um coração que continua avarento, que continua ganancioso, que está correndo atrás do que é interessante para si. E a maioria das vezes eu percebo que as pessoas simplesmente estão tentando usar os textos bíblicos para mascarar, justificar e alimentar valores que são errados no seu coração. Essa nunca foi a proposta de Deus. Deus não está dizendo: olha, se você me der um pouco eu te dou muito mais de volta. Seria o melhor negócio do mundo. Ah, pastor, mas ele não prometeu que se nós dessemos ele daria? Sim, nós temos essas promessas, mas nós precisamos entender a respeito de que elas falam. Basicamente eu entendo Deus dizendo o seguinte: se você me colocar acima e não deixar que o dinheiro concorra com o meu lugar, e o seu coração estiver blindado contra a avareza, de modo que o dinheiro não seja mais um problema, um concorrente, então eu posso confiar mais disso a você, sem que seja uma desgraça na sua vida. Dá para entender a diferença? Deus está falando de um coração correto. E quando o coração correto e a relação com Deus e o dinheiro se estabelece, e nós estamos protegidos, então Deus diz: isso vai ser bênção para você e não maldição. Mas nós não podemos achar que o assunto não vai afetar a vida espiritual. Aliás, eu fico impressionado com crentes que acham que um momento, por exemplo, como da contribuição, não tem valor nenhum. Tanto faz como fez. Em Atos, no capítulo 5, você vai ver Pedro dizendo a Ananias: porque encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Então primeiro ele mostra que quem colocou no coração de Ananias ofertar foi o Espírito Santo. Mas depois quem entrou para abortar o processo foi o cão, foi o próprio diabo. Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta. Você acha que isso não é importante? Ninguém briga por algo que não tem valor, que não tem importância. Você não vai ver alguém na rua brigando por um pedaço de pão, um galho seco de árvore, porque ninguém briga pelo que não tem valor. Agora, Deus e o diabo disputando o coração do homem na hora da oferta, você acha mesmo que isso não tem valor? Quando eu olho para as Escrituras, algo que me chama a atenção, falando desse valor, é que você consegue mensurar o que é importante para Deus pelo tanto que o diabo luta contra aquilo. Pureza sexual é importante? É só ver o estrago da humanidade, você consegue deduzir que sim. Satanás e o reino das trevas não empenharia tanto esforço em dissociar algo se aquilo funcionando de forma correta não fosse importante para Deus. E aí quando você olha nessa perspectiva, basta você observar lá em Êxodo que quando Deus manda Moisés a Faraó com a mensagem: deixa meu povo ir, a mensagem é: deixa meu povo ir para que me adore. Qual o propósito final da redenção? Adoração. A nossa conexão de intimidade com Deus.
Qual é a primeira reação de Faraó? E Faraó na tipologia bíblica é uma figura de Satanás. Ele que mantinha o povo, que viria a ser o povo de Deus, depois da Páscoa, ele que mantinha esse povo escravo. O Novo Testamento pontua que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E assim como aquele povo sai da escravidão de um tirano e passa a ser o povo de Deus por causa da morte do Cordeiro, eu e você também deixamos de pertencer ao reino das trevas, deixamos de estar debaixo do controle de Satanás para sermos povo de propriedade exclusiva de Deus. O paralelo é muito claro. Então quando Moisés chega com a mensagem, deixa meu povo ir para que me adore, a reação inicial do faraó é, vão adorar coisa nenhuma. Assim como Satanás não quer ninguém adorando a Deus. Mas quando as pragas começam dizendo, você vai ter que se dobrar, Faraó começa uma negociação e ele apresenta 4 contrapropostas a Moisés, uma após a outra. Elas começam de uma forma mais descarada, mas vão ficando cada vez mais sutil. Na primeira delas, ele diz para Moisés, por que é que vocês têm que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Moisés diz, nós não vamos adorar aqui. Algo que eu e você precisamos entender que a adoração não é para escravos, é para livres. Você pode dizer amém? Ele diz, não vai rolar, no ambiente de escravidão não vai rolar adoração. O faraó olha para Moisés, então ninguém vai a lugar nenhum. E o Moisés diz, então praga para cima dos 6. E aí as pragas se intensificam. Aí o faraó recua e chama ele e diz, tá bom, não precisa adorar aqui, mas não vão muito longe. Moisés diz, nós vamos onde o Senhor ordenar a gente. Ele diz, então ninguém vai a lugar nenhum, então praga para cima dos 6. Daqui a pouco ele chama Moisés para a negociação e vem com outra proposta. Então tá bom, não precisa adorar aqui, nem perto. Mas ele pergunta, quem é que vai? Moisés diz, como quem que vai? Vai todo mundo. O faraó diz, não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Moisés diz, vai todo mundo. O faraó diz, então não vai ninguém. Então praga para cima dos 6. Aí qual é a última contraproposta? O faraó diz, tá bom, pode adorar, não precisa ser no Egito, não precisa ser por perto, pode ir todo mundo. Mas aí o faraó fala assim, mas os rebanhos ficam. É nessa hora que você vai ver a indignação que Moisés não manifestou antes. Eu brinco que Moisés, o estilo do carioca da Baixada, ele diria, o quê? Eu amo esse agudinho dos carioca. Caraca, maluco. Né? O quê? Ele diz, não vai ficar uma unha para trás. Por que Moisés está tão indignado na última contraproposta? Elas vão se tornando cada vez mais sutis e parecem não ser importantes, mas são. Então pensa comigo. Primeira resistência do diabo, não quero que ninguém adore a Deus, mas se eu puder atrapalhar a adoração, eu faço eles adorar no ambiente de escravidão. Se eu não conseguir, eu até deixo sair do Egito, mas não muito longe, não vamos romper. As duas primeiras contrapropostas, embora uma seja mais sutil do que a outra, elas dizem respeito à área da consagração. Mas se ele não conseguir atrapalhar aqui, ele vai tentar impedir que você adore a Deus em família. Ponha isso na sua cabeça. O diabo sempre vai tentar se opor ao plano de Deus para a família. Mas Deus está atrás de gente como Josué, bata o pé e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai todo mundo adorar a Deus, vai todo mundo buscar a Deus. Não é para alguns. Agora, se você olhar para a tipologia e entender que Faraó representa Satanás, pensa no quão sério é adorar a Deus com os bens. A ponto de ele dizer, olha, eu não faço questão de impedir de adorar, eu não vou tentar fazer vocês adorar no Egito nem por perto, não vou mexer no terreno da consagração, não mexo com a família de ninguém, desde que eu impeça vocês de adorar a Deus com seus bens. O que tem por trás disso? A ponto de ele dizer, eu desisto de brigar no terreno da consagração e da família, que são áreas que ele investe pesado e ataca, se eu conseguir amarrar você nessa área. É quase como se ele dissesse, se eu controlar essa área, não importa se você acha que está livre no resto. Eu te atrapalhei, eu te prejudiquei de qualquer forma. É quase como se ele dissesse, esse é meu último reduto de controle na vida de qualquer pessoa. Isso significa que adorar a Deus com os bens não é algo tão insignificante quanto muitos de nós achamos ou acreditamos que seja. Isso é algo tão sério que mesmo no reino das trevas, você não vai ver nenhum tipo de culto sem oferenda. Não importa do que a gente fale. Você não vai achar um despacho encruzilhada sem oferenda. De alguma forma o reino espiritual trata disso com mais seriedade do que a gente, mas não diz respeito aos valores materiais, porque no reino espiritual isso não tem importância nenhuma. Diz respeito ao lugar de importância que essas coisas exercem no nosso coração. E eu e você precisamos entender o que é essa distinção. Quando eu era adolescente,
E eu lia os textos como lá do Apocalipse, que João falando da cidade santa, da Nova Jerusalém, a cidade celestial que nos aguarda. Quando ele pontua que as ruas serão de ouro, isso na minha cabeça de adolescente ativava o modo ostentação. Eu ficava imaginando um dia eu andando naquelas ruas de ouro. Não sei porque eu sempre imaginava andando descalço. E o ouro geladinho debaixo do pé. Mas eu ativava o modo de ostentação. Eu imaginava andando de peito estufado, cabeça erguida, pensando se um dia fui pobre já não me lembro mais. Para mim era o momento da volta por cima, da vingança. Agora pergunta. Você acha que a glória do céu é ouro? Você acha que isso tem algum valor ou importância no plano espiritual? Depois de um tempo Deus começou a me corrigir. Eu comecei a imaginar um anjo perguntando para Deus: o que é que nós vamos fazer com tanto ouro? Eu disse: essa coisa insignificante que não vale nada, faz rua, faz piso para o meu povo andar. Aquilo pelo qual as pessoas se matam aqui na terra, lá só vai servir para ser pisado, desprezado. E esse deveria ser o lugar do dinheiro na nossa vida. Não um lugar de senhorio, mas um lugar de servidão debaixo do pé. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus está dizendo: se você me der honra e me mantiver na devida posição, e as coisas materiais não concorrerem no seu coração com o meu lugar, Deus está dizendo: aí eu posso te dar esse negócio, porque na sua vida ele vai ser servo e não senhor. Mas se isso não for corrigido dentro de nós, não há razão nenhuma para que Deus encha os nossos celeiros ou os nossos lagares. Se coloque no lugar de Deus por uns instantes e tente imaginar você no lugar de Deus, olhando para os fiéis na terra, que inclui você. E Deus olhando para você, você agora pensando com a mente de Deus, mas olhando para você, pensando: se eu der mais dinheiro para essa criatura, ele se perde, ele desvia a face de mim. Você acha que seria um bom negócio te abençoar financeiramente, às custas de perder você? Agora, se você no lugar de Deus não faria isso, por que você acha que com a mente brilhante, inteligente, sábia dele, por que é que ele faria? Nós precisamos entender que isso tem a ver com o coração e com algo que se resolve dentro de cada um de nós. Quem está entendendo, diga amém. Então, em terceiro e último lugar. Em primeiro lugar, falamos do que Deus quer, que é honra e não dinheiro. Em segundo, questionamos por que honrá-lo nessa área, porque diz respeito a esse fator de regulagem, de equilíbrio. Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar que o que de fato importa para Deus é a expressão do coração. Voltando no texto de Malaquias, onde Deus diz: se vocês vão me entregar, me oferecer em sacrifício o animal cego, o manco, o doente, o dilacerado. Outro dia alguém falou: pastor, eu quero o dilacerado. Falei: imagina que o lobo, um predador, atacou a ovelha. O pastor foi lá, defendeu, livrou ela, mas saiu meio avariada, né, da boca do predador. Então, qualquer que tivesse algum tipo de defeito. Se você olha para a lei de Moisés, Deus por meio de Moisés pontuou que o animal do sacrifício tinha que ser perfeito. É lógico que em primeiro lugar isso aponta para o sacrifício perfeito de Cristo, o nosso substituto, mas nós também precisamos entender que para Deus, principalmente quando falamos do terreno da oferta, não se espera nada que não seja o nosso melhor. E quando você pontua isso, a pergunta a ser feita é: por que esses judeus, que Deus por meio de Malaquias está confrontando, por que é que eles iriam oferecer a Deus o animal doente, o manco, o cego, o dilacerado, em vez de um animal perfeito que foi requisitado ou determinado por Deus? Outro dia alguém falou: era um bando de desviado que não estava nem aí com Deus. Eu falei: se não tivesse nem aí com Deus, não ofertava nada. É gente que de alguma forma está dizendo: Deus pediu, nós temos que entregar, mas eles estão reavaliando o que será entregue. A pergunta é: por quê? Sempre tem aqueles defensores dos fracos, dos pobres, inocentes. Não, pastor, provavelmente eles não tinham algo melhor. Não é o que o texto diz. Malaquias capítulo 1, verso 13 e 14 diz: vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos, oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Deus diz: é golpe. Você tem algo melhor, mas está oferecendo o inferior. A pergunta é: por quê? Se o cara não está nem aí com Deus, não oferece nada, por que ele ofereceu um subproduto? Eu não posso dizer que essa seja a única resposta cabível, mas honestamente, depois de pensar e processar e tentar fazer isso, não apenas com a nossa mentalidade de hoje, com a cultura da época, eu cheguei a uma conclusão. O que era feito
com o sacrifício, com o animal que era entregue em sacrifício. Ah, pastor, ele era queimado no altar. Ok, mas era queimado até as cinzas? Não. Em primeiro lugar, ele era levado ao sacerdote. Havia um rito e um protocolo. O sacerdote não só tinha a forma correta de matar, escorrer o sangue, mas ia esfolar, tirar o couro, limpar. Quando ele era colocado no altar, o que era o altar? Uma churrasqueira, gente, com grelha e tudo. A gordura queimada era do Senhor, mas a carne era de quem? Uma parte era do sacerdote da sua família, a maior parte da carne era do ofertante, que comia com a sua família. Então aquilo virava churrasco. Eu sei que falo isso antes do almoço, a cara de alguns já se ilumina. Virava churrasco. E quem comia a maior parte? A família do ofertante. 1 Samuel capítulo 1 fala de Eucana, o pai de Samuel. Diz que ele dava porção dobrada para Ana. Do quê? Da carne do sacrifício. Na hora de dividir a picanha, ele dizia: Ana, você vai comer o dobro, né? Então eles comiam churrasco diante de Deus. Agora eu fico imaginando esse cara na hora de entregar o animal. Ele olhava para o animal cego e pensava: lá no mercado isso aqui não dá preço nenhum. Mas ele olhava para o bom e dizia: esse vende por algo melhor. Aí ele pensava: qual que eu vou entregar para virar o churrasco? Gente, na hora de comer a picanha faz diferença? Se o animal enxerga bem, se é míope, se é cego? Não. E de repente a pessoa pensava: vai virar churrasco mesmo? Qual é a diferença? Mas o que era só o efeito colateral passou a ser tratado como propósito. O propósito não era comer churrasco. O propósito era oferecer a Deus o melhor. Comer churrasco era efeito colateral. Mas muitas vezes nós transformamos o propósito em efeito colateral e o efeito colateral em propósito. E é aí que nós erramos. Quando você pensa que aquilo era algo a ser entregue a Deus, então ao escolher o melhor animal, você está dizendo o que para Deus? O Senhor merece o melhor. Ao colocar Deus em primeiro e a gente por último, nós estamos estabelecendo o quê? A devida distinção de honra. Mas quando simplesmente tratamos essas coisas com desdém, nós estamos sabotando aquilo que deveria ser a essência. Em Marcos, no capítulo 14, nós temos um texto, eu quero encerrar com ele. Se você puder, acompanhe comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 3. O texto diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados. Observe a expressão indignados. E diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O texto nos mostra uma mulher, nós sabemos, cruzando referência dos outros evangelhos, se tratar de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que ela derrama esse perfume que a Bíblia chama não só de valioso, mas de muito valioso. Quando ela derrama o perfume, ela não só estragou o perfume, no sentido, né, de dar fim a ele, a turma classificou aquilo de um desperdício, como ela não deixou aproveitar nem o frasco, o vaso que ela de alabastro, ela também quebrou. E o povo, diz o texto, começaram não só a ficar indignados, mas começaram a murmurar. O original diz que bramavam contra ela. O que é bramar? Gritar. A atitude dela gerou indignação. Jesus tem que defender a mulher, deixa a mulher em paz. Ela fez uma coisa boa. Porque todo mundo está classificando de algo ruim? Porque eles estão olhando e dizendo é um desperdício. Por que eles estão pensando no desperdício? Alguém olhou e fez a conta. Nós não sabemos quanto ela pagou no perfume. Mas alguém fez a conta para vender depressa, de segunda mão, fazer dinheiro em cima, mais de 300 denários. Esse mais de 300 não é preciso. Pode ser 315, 330, 350. Eu acho que se fosse mais de 350, alguém diria quase 400. Mas não vamos nem colocar a possibilidade do mais. Vamos ficar só com 300 denários. Quanto valia 300 denários? O denário era o pagamento de um dia de trabalho. Aliás, né, a minha
A Bíblia, a versão que eu estou usando, ela coloca uma nota aqui no denário. Moeda romana de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho. O denário era o pagamento padrão por um dia de trabalho de um trabalhador qualquer, não importa a área ou a categoria. Isso significa que o judeu trabalhava 6 dias por semana, descansava o sábado. Qual era a média de ganho semanal? 6 denários. Todos os 12 meses do ano deles, diferente do nosso calendário, tinham 30 dias redondos. Como a média de sábados por mês vai variar de 4 a 5, para facilitar a conta, vou deixar em 5. A média salarial era 25 denários por mês. Se a média salarial era 25 por mês, 300 denários é um ano de salário integral de um trabalhador normal. Então tenta imaginar a sua renda, não importa o tamanho dela, não mensal, mas anual. E você simplesmente bota esse valor no perfume. Os caras olham aquela mulher pegando um ano de renda e jogando fora. Estão dizendo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Porque todo mundo está pensando no que o perfume custearia. Quais os projetos que ele bancava. E eu e você precisamos entender que para Deus, oferta pode até ter um efeito colateral de bancar bons projetos, mas esse nunca foi o propósito. Enquanto todo mundo está pensando no que o dinheiro faz, Jesus diz, ela fez uma boa ação para comigo. Jesus tenta explicar para eles, essa mulher me enxergou. Enquanto vocês só estão olhando projetos, ela enxergou a minha pessoa. Olha o que Jesus diz, ela me ungiu antecipadamente para a sepultura. O que Jesus está falando é um contrassenso. O que significa ungir na sepultura? A nação de Israel morou 430 anos no Egito. E quando saíram do Egito, eles saíram com práticas culturais dos egípcios. Tenta imaginar um povo que viveu mais de 400 anos no Brasil. Você acha que não vai sair comendo feijoada e churrasco? Se morasse 400 anos aqui no sul, não iam sair tomando chimarrão? Então, eles saem do Egito com a prática que os egípcios tiveram, já era milenar antes deles passarem por lá, de embalsamar os seus mortos. Isso significa o quê? Que eles atrasariam o processo de decomposição, permitiria que o corpo fosse velado por mais tempo, que os restos mortais durassem mais, enfim, a lista vai longe. Mas só fazia sentido embalsamar depois que morreu, porque enquanto está vivo não tem processo de corrupção. Para que é que alguém ungia antes da morte? Um dos textos do Antigo Testamento mais citados no Novo em relação à ressurreição de Cristo é o Salmo 16. Não deixará sua alma na morte, nem permitirá que o seu corpo veja a corrupção. Algo importantíssimo que eu e você temos que entender é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, o corpo de Cristo não se decompôs. A Bíblia diz que Lázaro com 4 dias cheirava mal. O corpo de Cristo nunca se decompôs. Então basicamente o que aquela mulher fez quando derrama aquele óleo não era um bálsamo que teria um efeito natural. O que essa mulher fez foi um ato profético. Ela está dizendo a verdadeira unção, o verdadeiro óleo, que é o poder do Espírito Santo, envolverá, protegerá esse corpo para que ele não sofra decomposição. Essa mulher enxergou o que ninguém enxergou, ela discerniu o que ninguém discerniu, e o que Jesus faz com ela é extraordinário. Ele diz, onde for pregado o Evangelho, verso 9, em todo o mundo, o que ela fez será contado para a memória dela. Então Jesus estava dizendo, em todos os lugares, todas as gerações, todo mundo vai saber o que essa mulher fez. Só para aprender com ela? Não, era mais do que isso. Jesus disse para a memória dela. Jesus imortalizou Maria de Betânia pelo seu ato. E diz, ela será lembrada em todos os lugares, em todas as gerações, pelo que ela fez. Quem mais você viu Jesus honrar dessa forma? Agora, se a gente seguir a lógica de 1 Samuel 2,30, eu honro os que me honram, e ele honrou essa mulher dessa forma, ele se sentiu muito honrado por ela. Eu lembro quando Deus começou a tratar desse assunto comigo, lá por 2001. Eu estava meditando nesse texto. E disse, por que você acha que o povo ficou tão indignado? Eu falei, é um bando de ignorantes que não entenderam o que essa mulher entendeu. E o Senhor falou no meu coração, disse, é fácil você falar isso hoje. Conhecendo o texto, o desfecho, o ensino. O Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu fiz minhas palavras de Pedro, de modo nenhum, Senhor. Eu não. Ele falou a segunda vez, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu falei, não. Eu não sei de onde a gente tira a ideia de que pode discutir com Deus. Ele está sempre certo. A gente tem que ser de um nível de teimosia impressionante. Quando eu falei pela terceira vez, de modo nenhum, eu não, eu tive uma visão. Eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas eu assisti um filme dentro da minha cabeça. Eu pedi o controle, alguém entrou com o script, com as cenas, e aquele desenho, aquele filme passou claro da minha mente.
Eu estava num culto. E a cena que eu via na época era do prédio da igreja de Guarapuava, onde era pastor na ocasião. É como se alguém pegasse uma câmera filmadora e filmasse do alto, enviesado assim, da esquerda para a direita. A diferença é que aqui nós temos um retângulo que está de lado. Lá, na época, o retângulo era de comprido, um pouco menor do que esse também. Mas eu via uma cena de um culto, que era o que a gente chamava o culto domingo, casa cheia. O povo na adoração. Era um negócio assim que eu não consigo descrever para você, porque a visão, falando na linguagem dos técnicos de som aí, era multicanal. Eu conseguia ouvir a oração que um está fazendo, o grito de louvor do outro, né? E esses sons não se misturavam. Eu estou acompanhando aquilo de uma forma impressionante. E aí eu percebo na visão que alguém vem pelo corredor central descendo. Essa pessoa vem chorando, emocionada, ela está dizendo: Jesus, eu te amo tanto, eu te amo mais do que o dinheiro, e eu vou provar. Aquilo chamou minha atenção. A igreja estava num momento de desafio, a gente estava na iminência de tomar uma decisão administrativa de interromper uma obra, uma construção por falta de recurso. Quando o cara diz: eu te amo mais do que o dinheiro, vou provar, minha vontade é dizer: prova mesmo, duvido. Aquilo chamou minha atenção. E ele vem descendo, e ele chega à frente. Só que eu estou vendo do alto, como fosse da filmadora, e eu também estou dentro da visão. Eu não só acompanho o que está acontecendo de fora, mas eu tenho a percepção de mim dentro da visão, que é a minha percepção limitada só do que acontece à volta. E eu percebo a hora que ele passa por mim e vem à frente, se ajoelha. Era uma noite fria, estava usando um casaco diferente. Eu lembro quando eu ajoelho, ele simplesmente chorando ali, quebrantado, ele diz: Jesus, eu te amo tanto, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Ele enfia a mão num dos bolsos da jaqueta e tira um maço de nota. Na época era novidade ainda, de 100. E a minha cabeça dispara a fazer a conta. Quantos milímetros tem a nota, quantas notas cabem no maço, vezes 100. E eu já começo a dar glória a Deus. Porque ele joga aquilo e fala: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Eu ainda estou tentando chegar ao resultado da conta. Ele enfia a mão no bolso, tira um segundo maço, joga em cima do primeiro. Se para o primeiro eu estou dando glória, para o segundo já estou dando aleluia. Eu estou pensando: nós vamos terminar essa obra. E ele continua ali chorando, não sei de onde são o terceiro maço. Eu já estou quase falando em línguas. E aí, enquanto chora, ele bota a mão no bolso. Ele diz: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E ele pega um vidrinho sem rótulo, abre, começa a jogar um líquido. E eu, que estou atrás dele na visão, sinto cheiro de álcool. Não é culto de libertação. Zé Pilinta não pegou ninguém, mas está cheirando álcool. E aí ele enfia a mão no outro bolso e tira uma caixa de fósforo. E diz: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E minha cabeça faz equação. Dinheiro é de papel, álcool em cima, fósforo, eu te amo. Quando eu entendo o que ele vai fazer, você sabe como terminou a visão? Eu, que estava lá dentro da visão, voei no pescoço dele. Antes dele riscar o fósforo. Eu ainda estou rolando com ele, a visão sumiu. E o Senhor falou comigo: se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Se a sua leitura do que essa mulher fez fosse desperdício, você teria atacado, você teria impedido, você teria parado. E naquela visão contemporânea, eu percebi o que é que ele estava falando. A maioria de nós acha que o valor de uma oferta é o que ele financia, é o que ele custeia. Mas para Deus nunca se tratou de projetos, e sim de um lugar de importância no coração. Quem está entendendo? Então, muito mais, eu não estou dizendo que a gente não deva ter sabedoria no uso de recursos em relação aos projetos. Mas eu estou dizendo que para Deus isso nunca foi o ponto principal. Aliás, é isso que nos leva às vezes a investir em determinados projetos e outros não. A gente diz: isso vale a pena, isso não vale a pena. E nós estamos fazendo por projetos o que deveríamos estar fazendo pelo Senhor. Quando nós começamos a entender que no final das contas é uma questão de honra, a maneira de lidar com o dinheiro muda, não é só na hora da contribuição. Por que eu e você devemos ser honestos nas nossas finanças? Por que a gente deve andar em integridade? Por que nossos ganhos não devem ser ilícitos? Por que nós não vamos mentir para ganhar dinheiro, ou lesar, enganar alguém para ganhar dinheiro? Porque mamon não pode ser mais importante para mim ou para você do que Deus e os princípios que Ele estabeleceu. Por que é que nós vamos nos preocupar com o pobre e o necessitado?
Provérbios 19:16 diz: o que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício. Quando você olha para o necessitado e põe recurso nele, Deus está olhando dizendo: quem queria cuidar dele sou eu. Se você financiou o meu interesse, eu estou em dívida com você, sou eu que vou honrar você. Quando você lembra de Jesus dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e vale lembrar isso nesse início de ano, quando está chegando a hora de declarar o imposto de renda. Por mais que você não consiga, outro dia um falou: pastor, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Para ele eu dou com alegria, para César eu não dou não. Eu falei: ok, ele não mandou dar para César com alegria, mas ele mandou dar. O que César vai fazer vai responder a Deus. Mas se eu e você entendemos o que é honrar a Deus, a gente não vai dar jeitinho em área nenhuma. Nós vamos nos conservar dentro dos princípios dele o tempo todo, dizendo: é para o Senhor, é por causa do Senhor. Isso muda completamente a maneira como lidamos com o dinheiro em todas as áreas. E se essa área é subjugada e o senhorio de Deus se manifesta no meu e no seu coração, nós não apenas vamos romper no plano espiritual, mas em consequência Deus diz: eu posso derramar bênção financeira à vontade, porque eu não vou perder você. Quem está entendendo, diga amém. Então o cerne de toda a relação do cristão com Deus e o dinheiro continua sendo uma questão de honra. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te pedimos a capacidade de entender, não só no nível da razão, meramente humana e mental, e não só aqui e agora. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou não apenas continue depois do culto, mas cresça, possa se expandir em termos de percepção e discernimento dentro de cada um de nós. Nós oramos pela capacidade não só de entender os valores da Tua palavra, mas de corresponder contigo. Queremos que na nossa vida Cristo seja o Senhor absoluto, que não haja lugar de concorrência. Queremos, ó Deus, de fato entender e subjugar plenamente essa área ao Teu controle, ao Teu senhorio. Nós queremos nessa manhã não apenas repensar a forma como lidamos com tudo aquilo que é material. Queremos, ó Deus, nos arrepender e consertar aquilo que precisa ser consertado. E queremos viver o Seu senhorio de forma plena e completa. E nós oramos por isso. Que haja graça, que haja ação do Teu Espírito na vida de cada um de nós, para que muito mais do que contribuição, possamos Te oferecer honra. E que isso seja de fato o efeito regulador de toda a nossa relação com Deus e o dinheiro. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Bom, vamos passar a palavra. Eu quero que você já vá abrindo a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Tiago, capítulo 4, de 8 a 10. Enquanto você localiza o texto, eu queria relembrar, nos últimos 3 domingos, trouxe aqui o que eu classifiquei de uma trilogia, falando a respeito da teologia das lágrimas. No primeiro domingo, ministrei a mensagem intitulada Por que choras?, onde Jesus questiona justamente com essa pergunta Maria Madalena, tentando mostrar a ela que havia uma realidade espiritual por ela desconhecida naquele momento. E, na verdade, o que o Senhor queria mostrar é que não havia necessidade dela chorar, porque havia uma intervenção de Deus se manifestando. E que muitas vezes eu e você choramos de forma desnecessária em situações onde Deus já pode estar agindo e quer nos informar, ou por meio da revelação bíblica, ou por meio de uma comunicação no nível muito personalizado do Espírito Santo, na história e no contexto de cada um. Mas falamos também que nossas lágrimas têm o poder de chamar a atenção de Deus. O mesmo Deus, por um lado, que disse a Ezequias: eu vi as tuas lágrimas, e diz: eu vou curar, vou livrar você. Também, por outro lado, diz em Malaquias 2,13: vocês cobrem o meu altar com choro, com gemido e com lágrimas, e eu não vos ouço. E com esse contraste nós mostramos que o poder não está nas lágrimas, mas nós avaliamos a motivação do choro. E na outra semana falamos a respeito das lágrimas no odre, que quando Davi estabelece aquela figura, ele recolhe as minhas lágrimas num odre.
ele está falando que assim como o vinho, que era o fruto, o suco da uva, que era o fruto esmagar das uvas, era guardado num odre, onde passava por um processo de fermentação ou transformação e se tornava em vinho, que é o símbolo da alegria, nós demonstramos que há uma alusão, né, onde Deus se revela mostrando que Ele também tem a capacidade de tomar nossas lágrimas, que é o fruto do esmagar das nossas aflições e transformá-las em alegria. E demonstramos biblicamente esse princípio, inclusive relacionado com o Evangelho e com a forma como o Senhor Jesus o apresenta. Na semana passada falamos também, antes da semana passada também dissemos que nossas lágrimas vão produzir dois tipos de mudança. Ou elas podem mudar as circunstâncias à nossa volta, ou elas podem nos mudar. Resumindo, ou a mudança acontece do lado de fora, ou acontece do lado de dentro, ou quem sabe, até de forma alternada, podemos viver as duas mudanças. Na semana passada trouxemos uma palavra intitulada Capacidade de Superação, mostrando que a ideia, quando Deus age, não é esquecer o que nos fez chorar, mas é recomeçar, é levantar a cabeça, é virar a página, é seguir adiante. E a ideia era ter terminado o assunto por ali, tanto que anunciamos como uma trilogia. Hoje eu não consegui fugir demais do assunto, embora a princípio o que pareça hoje é uma antilogia, um paradoxo, quase uma contradição. Quero adiantar, não sou bipolar, não esqueci o que eu estava falando, mas o tema da minha mensagem hoje, necessário para completar o das últimas 3 semanas, é trocando a alegria pela tristeza. E agora é tarde demais, você já está aqui, não pode levantar e sair. Então vamos lá, Tiago capítulo 4, de 8 a 10 diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Bom, como dissemos, a mensagem de Tiago não é necessariamente um paradoxo, ou uma antilogia ao que nós aprendemos, embora pareça contraditório. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, os preceitos divinos sempre são coerentes. Então, existe uma lógica por trás dessa proposta de Deus. O Deus que se revela como aquele que quer transformar a tristeza em alegria, está dizendo ao seu povo, que o riso de vocês se torne em pranto e a alegria de vocês se transforme em tristeza. E a única forma de entendermos que não há contradição no que Deus está falando é quando compreendemos, seja quando a Bíblia fala de alegria ou de tristeza, é que há tipos distintos, tanto de alegria como de tristeza. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus, para que então depois a gente possa entender qual é a troca que está sendo proposta. O Deus que transforma a tristeza em alegria está mandando as pessoas converter a alegria em tristeza, porque Ele está falando de tipos diferentes, para que então finalmente Ele possa fazer aquilo que Ele sempre fez. Quando substituímos essa alegria por tristeza, Deus pode transformar essa tristeza na verdadeira alegria. Então eu quero dividir a mensagem, a exposição dela aqui em 3 tópicos bem distintos. O primeiro, eu vou discutir os tipos de alegria. No segundo, nós vamos falar dos tipos de tristeza, para só então, em terceiro e último lugar, a gente conseguir fechar a ideia e entender qual é a troca proposta e o como isso se relaciona com as mensagens das últimas 3 semanas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, destacando aqui os tipos distintos de alegria, vale ressaltar que na tônica das últimas semanas nós mostramos que Deus está interessado na nossa alegria. E não há dúvidas a respeito disso. Eu não vou tentar ser exaustivo, mas eu queria citar alguns textos que nos lembrem a respeito desse interesse, dessa clara intenção de Deus revelado na Escritura. Uma das razões que Jesus deu aos seus discípulos, o que inclui cada um de nós, a fim de que nós orássemos. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 24, quando ele diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ele está dizendo, peça, vocês vão ser atendidos. E a ideia é que vocês não apenas fiquem satisfeitos ao final, mas ele está dizendo de uma alegria completa, medida cheia. Em Romanos, no capítulo 15, no versículo 13,
O apóstolo Paulo também expressa esse interesse de Deus na nossa alegria quando diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria. Tanto o verbo encher, como a expressão toda alegria, mostra que Deus não quer comunicar apenas alguma alegria, mas Ele também está de olho nessa alegria completa, nessa medida cheia. Em terceiro e último lugar, tem uma palavra de Paulo que me chama a atenção em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, que ao falar da natureza do seu ministério, ele mostra que um dos aspectos aos quais ele se propunha era trabalhar justamente para que essa intenção de Deus fosse concretizada, que ela se realizasse. Então ele diz aos coríntios: somos cooperadores da alegria de vocês. Em outras palavras, sabemos o que Deus quer, estamos aqui para cooperar com eles, para que o resultado possa ser atingido. Então, não podemos questionar essa vontade, esse intento de Deus claramente revelado nas Escrituras a respeito da nossa alegria. Eu acredito que o problema começa quando as pessoas confundem a alegria, colocando ela num lugar de propósito, quando ela deveria ser efeito colateral. Então aqui a gente precisa começar construindo em cima desse fundamento para entender a distinção dos tipos de alegria. Quando Deus cria o homem com um propósito muito específico, que ele pudesse ter comunhão. Prova disso é que o Senhor estava naquele jardim todo dia. Eu gosto de brincar que ele não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva, o primeiro casal. Todo dia ele ia visitar aqueles dois. O que Deus estava revelando desde o início: eu quero ter comunhão, eu quero ter relacionamento com vocês. Por trás da comunhão e do relacionamento haveria um efeito colateral, uma consequência: alegria. No entanto, se nós começarmos a construir a ideia de que o propósito da criação do homem é que Deus o tempo todo o entretenha e o mantenha feliz, nós vamos pegar um caminho perigoso, que infelizmente muitas pessoas acabam trilhando. Sejam alguns na forma de comunicar o Evangelho, a pregação, sejam outros na maneira de se tentar viver a vida cristã. Se o propósito de Deus fosse meramente alegria, então não faz o menor sentido ele ter estabelecido restrição ou mesmo proibição ao fruto da árvore da vida. Afinal de contas, se Deus criou o homem para ser feliz, ele tinha que deixar o homem ser feliz à sua forma e à sua maneira. Mas desde o início, Deus disse: você não vai ser feliz da sua forma nem da sua maneira. Se você fizer aquilo que eu estou dizendo para você não fazer, você vai trazer desgraça sobre si. A morte vai entrar. E nós já demonstramos nas outras semanas que a porta de entrada para toda dor, tristeza e sofrimento no mundo foi justamente o pecado. Qual era o propósito daquela restrição estabelecida por Deus? Era lembrar o homem que a verdadeira alegria, guarde esse termo, encontra-se no relacionamento com Deus e que ela nunca pode ser substituída pelas falsas alegrias. Há pelo menos dois tipos de alegria que nós podemos distinguir quando pensamos no propósito de Deus: a verdadeira alegria e a alegria falsa. O que é a alegria falsa? É aquela que por um instante não é duradoura, não é permanente, ela é ilusória, mas ela de alguma forma leva o homem a se distrair. Se nós não fizermos essa distinção, nós pegaremos um caminho perigoso, relacionado ao que os antigos chamavam de hedonismo. Essa expressão hedonismo deriva de uma palavra no grego que significa prazer. Para os hedonistas, o prazer era o bem supremo, era a finalidade e o fundamento da vida moral. Ao longo dos séculos, nós vamos vendo algumas variações. Por exemplo, o Novo Testamento menciona várias vezes os epicureus. Era um grupo de filósofos que deram uma ajustada no hedonismo, dizendo que o prazer tinha que ser buscado vinculado à razão. Mas isso sempre esteve relacionado, não importa se apresentado de uma forma filosófica ou apenas como uma forma de se extravasar essa natureza adâmica e egoísta, sempre tem sido o foco da humanidade. E se nós não fizermos a distinção entre a verdadeira alegria da presença de Deus e a falsa alegria que pode vir com distrações, inclusive daquilo que Ele proibiu, nós podemos pegar um caminho perigoso. Então, quando fazemos essa distinção de uma verdadeira alegria, a alegria de Deus planejada por Ele, e uma outra que pode substituí-lo, eu acredito que vai fazer mais sentido algumas frases que, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente percebe que o próprio Senhor Jesus, no ensino, estava tentando destacar essa diferença. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 11, Jesus diz o seguinte: tenho-lhe dito essas coisas
Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Lembra da frase de João 16, 24? Peçam ao Pai em meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. De novo, Jesus está dizendo, para que a alegria de vocês seja completa. Mas antes de afirmar sobre essa possibilidade da alegria, da nossa alegria ser completa, o Senhor diz, eu tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, se for a minha alegria em vocês, então a alegria de vocês vai alcançar a medida cheia e completa. Agora, se não for a alegria do Senhor em nós, jamais alcançaremos essa alegria completa ou essa medida cheia. Por quê? Porque essa alegria do Senhor, ela emana de um relacionamento. Como falamos, o homem foi criado para ter comunhão com Deus. O mesmo apóstolo João, que registrou essas frases de Jesus no Evangelho, também continuava ao longo do seu ministério ensinando essas verdades. Em 1 de João, no capítulo 1, eu quero ler aqui dos versículos 1 a 4. Ele mostra que essa alegria completa depende da comunhão com Deus. João abre a sua epístola dizendo que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ele está falando de Jesus e de um relacionamento muito próximo e pessoal que puderam manter na condição de testemunhas da sua ressurreição. Ele continua e diz, e a vida se manifestou. E nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. É depois de dizer isso que ele conclui e arremata no final do versículo 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Quando é que eu e você podemos ter alegria completa? Quando temos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se nós não fizermos a distinção que a verdadeira alegria emana do próprio Deus e da presença de Deus, nós vamos nos equivocar e podemos nos deixar ser enganados por essa falsa alegria que tem o propósito de sabotar o plano e o propósito de Deus. O Salmo 16, verso 11, citado pelo menos 2 vezes no Novo Testamento, diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. De novo, a ideia de uma alegria plena, completa, e ela vem relacionada com o quê? Com a presença do Senhor. Em Atos capítulo 13, versículo 52, a Bíblia diz, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Há uma conexão entre a alegria que eles manifestavam e a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. É por isso que mesmo quando eram presos, mesmo quando eram perseguidos, nós vamos ver a menção de que eles com alegria se posicionavam porque tinham sido encontrados dignos de padecer pelo nome do Senhor. A alegria deles não era circunstancial. A alegria deles emanava da fonte, emanava do próprio Senhor. Já vimos que foi isso que o apóstolo Paulo falou. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em outras palavras, ele está dizendo, a minha alegria, o meu contentamento não depende daquilo que eu enfrento, não depende do tipo de circunstância ou situação que eu atravesso. Ele fala, eu aprendi a viver contente na escassez da mesma forma como na abundância. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, Deus, o Senhor, é a minha fonte. Aliás, assim mesmo Paulo, em Romanos 14, 17, diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Novamente, a relação entre a alegria e a pessoa do Espírito. Um dos evangelhos relata que Jesus exultou no Espírito. Uma das figuras bíblicas relacionadas ao Espírito Santo tem a ver com o rio que emana do santuário de Deus, ou no Apocalipse, diferente do que diz Ezequiel, que emana do trono de Deus. Mas no livro dos Salmos, há uma declaração, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há uma alegria que emana da presença do Senhor. O apóstolo João está falando da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho. Mas Paulo escreve aos Coríntios, ele fala da comunhão com o Espírito Santo. E desse Deus trino, do relacionamento com Ele, flui e emana a verdadeira alegria. Agora, desde o início, Deus dá instruções, não apenas no Éden, mostrando que alegrias alternativas, ilusórias, falsas, substitutas, não deveriam ser buscadas, mas ao longo da história do povo de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 8, eu gostaria de mostrar para você
que Deus traz advertências muito específicas. Ele está falando por meio de Moisés a uma geração que acabou de sair da escravidão do Egito. Deus fez promessas de uma terra que mana leite e mel. E eu acredito que isso, na tipologia, fala da plenitude espiritual que nós podemos viver. No entanto, embora isso figure verdades espirituais para mim e para você, para eles, elas tinham um cumprimento literal. Então, no versículo 11 de Deuteronômio 8, 11 de Deuteronômio 8, Deus diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Por que Deus está dando uma advertência? Que eles precisavam cuidar para não esquecer do Senhor. Eles estão indo para entrar na terra prometida, para finalmente alcançar aquilo que Deus havia anunciado. Verso 12, Deus diz: não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então Deus está dizendo: vocês vão ser abençoados. E o que Ele está comunicando, quando nós fazemos a distinção entre a verdadeira e a falsa alegria, que a falsa alegria não é necessariamente apenas o pecado, qualquer forma de gratificação da carne ou das emoções, que possa nos fazer esquecer da verdadeira fonte. Porque a Bíblia faz uma distinção entre pecado e distração. Então não importa se estamos falando de uma alegria que é buscada na prática do pecado. Todo dia alguém diz: o pecado não dá alegria. Eu falei: se não desse, ninguém pecava. Ele não dá uma alegria permanente. Ele tem uma conta exageradamente alta depois. Mas se no início, a princípio, não fosse gratificante, ninguém fazia. No entanto, há outros tipos de alegrias que podem nos desconectar da fonte. E justamente porque não emanam de Deus e estão nos afastando dele, merecem entrar na classificação dessa falsa alegria. Então, se a gente não fizer essa distinção entre as duas, a verdadeira e a falsa alegria, nós vamos ficar confusos. Porque uma hora Deus quer transformar a tristeza em alegria, e outra hora Ele manda que a alegria seja transformada em tristeza. Se você está vivendo uma tristeza circunstancial, né, Deus quer conectar você a Ele, que é a fonte da verdadeira alegria, e Ele quer operar essa transformação. Mas se você estiver distraído, enganado, iludido com a falsa alegria, ele diz: a única forma de eu poder substituir essa coisa errada, fake, que existe dentro de você, é primeiro você passar por um processo de eliminar a falsa alegria, para que então depois eu possa transformar a tristeza do seu arrependimento na verdadeira alegria. Agora, é justamente quando a gente fala dessa possibilidade, daqui a pouco nós vamos falar melhor dessa troca, que faz um pouquinho mais de sentido entender a importância da tristeza dentro desse apelo. Né? Tiago está trazendo uma palavra muito específica relacionada a arrependimento. Ele não apenas fala sobre se aproximar de Deus, mas ele diz: limpem as mãos, pecadores. Ele está falando de gente que vinha pisando na bola. Ele diz: purifiquem o coração. De novo, ele sustenta aqui a mesma ideia. Reconheçam a sua miséria. Ele está falando sobre as faltas. Lamentem e chorem. Então, quando a gente olha para as Escrituras, o único momento onde Deus parece estar interessado em que se troque alegria por tristeza é sempre que se abandone a falsa alegria pela tristeza do arrependimento. Quando a gente olha para a palavra de Deus, eu também não vou gastar muito tempo e nem tentar ser exaustivo aqui, mas no livro de Joel, no capítulo 2, nos versículos 12 e 13, nós vemos Deus ordenando o seu povo que lamentasse e chorasse. Olha o que ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio e irá-se, grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado.
Momentos como esse, quando você vê Deus chamando o povo ao choro em vez da alegria, são sempre momentos onde a mensagem é de arrependimento. Portanto, o que Deus está confrontando não é a verdadeira alegria, que Ele continua interessado. O que Deus está confrontando é a falsa alegria. E acredito que sem o que nós estamos falando hoje, nós podemos trilhar um caminho perigoso. Porque de vez em quando tem gente, quando ouve o que nós falamos das semanas anteriores, de que Deus está interessado na alegria, ele começa a fazer os seus próprios planos. Então tem direito de me livrar desse casamento miserável, né, e partir para outra, reconstruir. E as pessoas o tempo todo, em vez de se conectarem em Deus, a fonte da verdadeira alegria, elas acabam trocando a fonte da verdadeira alegria por alegria circunstancial. Nós precisamos aprender a encontrar toda a realização que necessitamos em Deus e não nas circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas eu quero casar para ser feliz. Então não case. Porque se você depende disso para casar, para ser feliz, você nunca vai alcançar a felicidade, nem no casamento, por melhor que ele seja. Nada pode suprir plenamente o homem, a não ser um relacionamento satisfatório com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, a gente costuma dizer para a moçada, se você quer ser feliz, não case. A turma diz, ué, não tem felicidade no casamento? Eu digo, não é isso que eu estou falando. É que o propósito de Deus para quem casa não é ser feliz, é fazer alguém feliz. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5 diz, o homem é recém-casado durante 1 ano, não vai sair à guerra, vai ficar em casa. E Deus externa o propósito para promover a felicidade à mulher que tomou por esposa. Deus não diz que ele vai ficar lá para ser feliz. Ele deveria permanecer para fazer alguém feliz. Ou seja, essa ideia de preciso achar minha metade para me completar, ela é equivocada. A única pessoa que pode completar é Deus. Aliás, sem Deus, não importa se está casado, se tem relacionamento, qualquer pessoa é incompleta. Agora, quando nós somos completos e preenchidos em Deus, satisfeitos nele, independente de qualquer circunstância ou situação, então nós podemos transbordar a nossa alegria na vida de outras pessoas, servindo essas pessoas e ajudando com que elas tenham um complemento de alegria circunstancial. Se nós não ajustarmos, né, de forma devida, não amarrarmos aqui as pontas, nós... repito o que eu falei antes, vamos caminhar em direção a uma espécie de adaptação ou, né, de mistura entre o hedonismo e o cristianismo. E isso não é o plano nem o propósito de Deus. Mas, pastor, Deus quer tirar ou quer manter a tristeza? Porque aqui Ele está mandando se entristecer de novo, nós precisamos reconhecer que assim como na alegria, há tipos distintos de tristeza. Se você for rápido de endereço, eu gostaria que você abrisse aí 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e acompanhasse comigo a leitura do versículo 8 até o 10. 2 aos Coríntios 7, de 8 a 10. O apóstolo Paulo diz, porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Então, guarde essa expressão, a tristeza os levou ao arrependimento. Agora ele diz, pois vocês foram entristecidos segundo Deus. Então ele está definindo que é uma tristeza segundo Deus. Vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então Paulo começa uma conversa nessa epístola aos Coríntios, que ela merece a nossa atenção. Ele está dizendo, eu me entristeci, eu me arrependi um pouco no início de ter entristecido vocês com a carta anterior. Nós aqui não temos certeza se Paulo está falando da primeira carta aos Coríntios, porque essa nossa conta, né, é apenas uma tentativa de ajustar um problema que nós temos. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, na verdade, é a 2ª carta dele aos Coríntios. Como sabemos disso? Porque na primeira, né, ele demonstra que já tinha escrito para eles e que eles já tinham escrito de volta. Então essa primeira que nós temos, ela é pelo menos a 2ª. Então a 2ª é pelo menos a 3ª. Pastor, o que é feito a primeira? Só Deus sabe. De alguma forma, talvez houvesse coisas que eram tão, né, ligadas ao contexto da aplicação especial de Corinto, e não se tem conhecimento dessa carta. Mas imagina
que Paulo esteja se referindo a essa primeira epístola aos Coríntios, que nós conhecemos como primeira. Porque ali ele confronta situações de pecado e de erro, né, ao longo de toda a epístola. E ele está dizendo, até me bateu um pouquinho de arrependimento de ter entristecido vocês. Mas ele diz, na verdade, eu, pensando e refletindo bem, me alegro de ter entristecido vocês. Por quê? Porque Paulo era cruel? Não. Porque qualquer pessoa que ama e se importa sabe que há momentos onde a correção é necessária. E a correção, como diz o livro de Hebreus, ela vai trazer um pouco de tristeza, mas vai produzir alegria depois. Então o interesse de Paulo era no que seria o resultado da correção. Então nós não podemos imaginar um tipo de evangelho, né, onde Deus simplesmente parece existir para ser o nosso serviçal e nos manter o tempo todo alegre. Quem tenta trabalhar essa dinâmica vai ter um problema sério, não só, né, com a doutrina bíblica que não se encaixa nisso, mas ele vai se perder em relação ao propósito de Deus. Então nós precisamos de fato olhar para essa distinção. Nós podemos, assim como reconhecemos que há no mínimo 2 tipos de alegria, sem trabalhar qualquer possibilidade de uma subdivisão entre eles, assim como tem a alegria verdadeira que emana de Deus, tem a falsa. Aqui Paulo está falando de uma tristeza que produz morte. Numa das ministrações das semanas anteriores, nós fizemos uma distinção. Quando falamos do choro com a motivação correta, né, e o choro com a motivação errada, nós fizemos uma distinção entre arrependimento e remorso. O arrependimento, ele precisa produzir impacto em pelo menos 3 áreas que compõem a estrutura da nossa personalidade, que é razão, emoção e vontade. Quando você olha para as pessoas que viveram arrependimento, você vai perceber que, de alguma forma, Deus conseguiu atingir essas 3 áreas. Quando você vê pessoas de quem nós demos o exemplo, né, de remorso. Então, mencionamos, quando falamos aqui sobre remorso, que a Bíblia diz que Esaú, embora chorou, procurou com lágrimas, não encontrou lugar de arrependimento. O que nós percebemos é que, de alguma forma, né, a razão parece ser a primeira a perceber. Eu estou sofrendo algum tipo de prejuízo. Mas uma das definições do remorso é que ele lamenta a consequência do pecado, mas não a essência. Ele lamenta o que aquilo trouxe de ruim ou que o privou em relação àquilo que é bom, mas não lamenta ter se distanciado de Deus. A avaliação, ela normalmente não é nessa percepção espiritual profunda, ela é só circunstancial. Podemos dizer a mesma coisa quando você olha para Saul e para Davi. Deus diz, eu vou substituir você, Saul, por um outro homem segundo o meu coração. A primeira ideia que pode parecer é Deus olhando e dizendo, Saul, você é imperfeito, eu vou achar um cara perfeito. E não é isso que a gente encontra na Bíblia. Porque se você vê o Saul desobedecendo uma ordem, um comando de Deus por um lado, você vê Davi não apenas vivendo uma aventura extraconjugal com Batseba, mas ainda praticando homicídio contra Urias para tentar encobrir aquela história. Mas qual a grande diferença entre um e outro? Não era perfeição. Quando Samuel confronta Saul pelo seu pecado e anuncia uma mensagem da parte de Deus de que ele está sendo rejeitado, você vai vê-lo admitindo que errou. De alguma forma a razão está ali sendo afetada, mas ele não demonstra nenhuma preocupação em relação a Deus. Ele simplesmente está preocupado só com a consequência, não com a essência. Então quando Samuel vai virando as costas, ele diz, você não vai a lugar nenhum, fica aqui e me honra diante do povo. Em outras palavras, ele está dizendo, não importa se eu estou feio na fita com Deus, o importante é que as pessoas achem que está tudo bem. Ele estava mais preocupado com a reputação diante dos homens do que com a reputação diante de Deus. Quando você olha para Davi, depois do confronto, né, que Davi recebe de Natã em relação ao seu pecado, e a ficha cai, ele no seu arrependimento, aliás, há um salmo que nós já vamos chegar lá daqui a pouquinho, que é o Salmo 51, que mostra exatamente, né, o que foi o posicionamento de Davi. Verso 4 do Salmo 51, ele diz para Deus, contra ti e contra ti somente eu pequei. Quando chega no verso 11, ele diz, né, de uma maneira... Vamos para o Salmo 51 já. Quando chega no verso 11, ele externa que a maior perda para ele não era nenhuma consequência que o pecado poderia manifestar nas circunstâncias. Era que o relacionamento com Deus, né, a fonte da verdadeira alegria não fosse comprometido.
Então vamos, Salmo 51, vamos começar no verso 1. É uma confissão, né? Esse salmo é uma expressão do arrependimento, uma oração de confissão, um clamor por restauração, e ele é exatamente depois, é composto exatamente depois de Natan ter confrontado Davi. Ele começa dizendo assim, verso 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4, pequei contra ti somente. Fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar, no teu falar e puro no teu julgar. Esse momento ele está dizendo para Deus, as consequências que vierem eu aceito, porque o Senhor é justo. No entanto, Davi está dizendo, eu feri você, eu pequei contra o Senhor. Verso 7, o clamor por restauração. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Verso 11 ele diz, não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi está dizendo o que eu achei que encontraria numa aventura extraconjugal. A alegria, na verdade, me fez perder a verdadeira alegria. A alegria da tua salvação. Davi está dizendo, nesse momento eu não estou preocupado com a consequência. Tanto que você percebe quando a revolta de Absalão, né, Davi simplesmente vira as costas para Jerusalém, para o trono, como quem diz, eu mereço é perder tudo isso. Né? Eu gerei essas circunstâncias. No entanto, o clamor dele, não me lance fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi está dizendo, eu posso viver sem qualquer outra coisa, mas eu não posso perder o Senhor. E aqui nós temos o arrependimento. O arrependimento leva em conta a essência e não meramente a consequência. Quando a gente fala sobre Judas, Judas reconhece no nível da razão que ele tinha pecado e diz, eu pequei, traindo sangue inocente. A Bíblia diz que ele foi tomado de remorso, suas emoções estão envolvidas a ponto dele se matar. Mas nós não vemos o uso da vontade para se voltar para Deus, para buscar restauração. Pedro negou o Senhor, mas a diferença é que Pedro não se deixou ser tocado apenas na razão, reconhecendo seu erro, nem só na emoção, chorando amargamente. Ele volta para o Senhor e se permite ser restaurado. Há um entendimento que nós precisamos ter da diferença entre essa alegria que é segundo Deus, que ela produz a tristeza, perdão, segundo Deus, que produz salvação, e a tristeza do mundo que produz morte. Porque Judas chega ao ponto de não conseguir viver e se matar. Interessante que esse é o mesmo fim trágico de Saul. O Senhor se retira dele, a vida dele se torna vazia. E no final, nós vemos alguém, né, que não pensa duas vezes em tirar a sua própria vida. A tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza segundo Deus não. Ela conduz ao arrependimento para que a gente possa experimentar a vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, se a gente entende esses dois tipos de tristeza, nós vamos perceber que quando Deus diz que não quer você triste, quer transformar a tristeza em alegria, Ele não está falando da boa tristeza. A tristeza é boa quando ela está te arrancando da falsa alegria para te conduzir à verdadeira alegria. E essa, se for necessário, Deus não vai nos poupar. Assim como um pai que ama seu filho, não vai poupá-lo de correção. Ele não está de olho na tristeza do momento, ele está de olho no resultado, naquilo que vem depois. Então, se a gente também entende a diferença de tristeza, fica mais fácil entender a troca. Davi, como vimos nesse salmo, ele se entristeceu para recuperar a verdadeira alegria. Então nós podemos dizer, ao olhar para esse salmo, né, que exatamente esse o posicionamento de Davi. Eu queria que a gente olhasse de novo algumas declarações dele no Salmo 51. Quando, no verso 8, ele diz, faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele está falando de algo que ele já tinha perdido. Onde? Do lado de dentro. Ele diz para que exultem os ossos que esmagaste. Uma figura de linguagem. Seus ossos não tinham sido literalmente esmagados, mas ele está dizendo, por dentro eu estou acabado. Eu preciso voltar a esse lugar. No verso 12, o clamor dele é, restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. No verso 13 ele diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti.
Ele está dizendo, eu não quero ser alguém apenas perdoado e restaurado. Eu quero ser um instrumento de advertência para que ninguém troque a verdadeira fonte de alegria por uma alegria ilusória, enganosa, passageira, falsa. Ele está dizendo, a restauração que o Senhor me proporciona vai ser um instrumento para que eu converta outros a Ti, para que eles lembrem, para que eles entendam, para que eles saibam que não há alegria a não ser no Senhor. Eu acho que é a partir desse momento que nós conseguimos entender a troca, né, que está sendo proposta através de Tiago ou mesmo de Joel. Quando Deus está dizendo, converta o riso de vocês em pranto, né, a alegria em tristeza. Ele está falando de gente que está entretido com a falsa alegria. É como se, em outras palavras, Deus estivesse falando, se a falsa, ilusória, transitória, alegria do pecado, né, ou de qualquer outra forma de gratificação da carne ou das emoções, não for removido, não há espaço para que a verdadeira alegria entre. E a única forma de remover essa falsa alegria é quando você não só reconhece que ela é falsa, mas que ela te afastou da verdadeira fonte. E a forma de nos livrarmos dela envolve necessariamente esse processo de arrependimento. Então a gente pode dizer que Davi se entristeceu por ter se afastado da verdadeira alegria. E é esse processo de entristecimento que o leva a romper com a falsa, para que agora então, com a tristeza segundo Deus, que conduz ao arrependimento para a vida, ele entre naquele lugar onde Deus possa se mover como expert que é, de transformar a tristeza em alegria. Em outras palavras, Deus está dizendo, o que eu queria devolver a você, Davi, era a verdadeira alegria. Evangelho de João, no capítulo 17. Jesus orando ao Pai, isso é chamado de oração sacerdotal, orando ao Pai pelos seus discípulos, o que nos inclui a mim, inclui você. Ele ora da seguinte forma, João 17, 13, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Essa ideia de alegria completa sempre está relacionada ao que vem do Senhor. Mas ele está orando, ele está suplicando ao Pai que eles, meus discípulos, tenham a minha alegria completa em si mesmo. Como que a alegria dele pode nos preencher, nos completar dessa forma? Como podemos ter a alegria dele em nós, a esse nível? Alguns versículos depois, eu li o verso 13, agora vou pular para o verso 17, do capítulo 17 de João. O Senhor Jesus também orou por nós e disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outras palavras, nós podemos entender que santificação, apartar-se do pecado, voltar-se para Deus, pode nos levar a desfrutar a verdadeira alegria. Quando Paulo escreve aos Filipenses, logo no capítulo 1 da sua epístola, ele fala sobre estar ou não estar presente. Ele diz para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele diz, eu fico indeciso, eu tenho vontade de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele diz, mas por causa de vocês, decidi ficar um pouco mais. Em outras palavras, está dizendo, o céu pode esperar, assim eu sou mais útil na vida de vocês. E depois de comunicar a decisão de ficar e permanecer, Paulo diz no verso 25, para que vocês progridam e tenham alegria na fé. Não só ele diz aos Coríntios, somos cooperadores da vossa alegria, agora para os Filipenses ele está dizendo, eu quero ficar e garantir que vocês tenham alegria. Mas ele está lembrando, a alegria é na fé. E ela é resultado do quê? Que vocês progridam. Então a gente pode dizer que o progresso espiritual, no qual a santificação está inclusa, é o que nos conduz à verdadeira alegria. Uma alegria que se experimenta por causa da fé, por causa da comunhão, por causa do nosso relacionamento com o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito que essa percepção nos ajuda a entender que quando Deus está falando de transformar a nossa tristeza em alegria, eu vou repetir o que já falamos nas semanas anteriores, Ele não está falando meramente de alegria ou tristeza circunstancial. É lógico que isso também está envolvido. Quando Deus diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Ele está falando de gente que está sendo afetado pelo momento, precisa de algum nível de solidariedade e consolo da nossa parte. No entanto, aquilo que será o verdadeiro combustível do meu e do seu coração, aquilo que vai nos mover de fato, precisa ser a alegria do Senhor. E essa só vem quando estamos conectados com Ele. Então eu quero concluir, com a aplicação de um pouquinho de lógica, que nos ajuda a entender as coisas. Se a tristeza, o sofrimento, a dor, as lágrimas entraram no mundo por uma porta específica, que foi o pecado.
Isso é isso que trouxe todo esse dano à humanidade. O Evangelho vem revertendo essa situação de forma progressiva, mas haverá um desfecho da obra da redenção quando Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Isso não significa que o aspecto fisiológico do choro termina, mas que os motivos de tristeza e choro é que desaparecerão, porque Deus terá exterminado, eliminado de vez o pecado, que foi a porta de entrada e o causador de toda dor e tristeza. Então, se o pecado é justamente a porta de entrada para a dor e tristeza, quão lógico seria a gente imaginar que pode trazer o pecado novamente para obstruir o nosso relacionamento com Deus, que é a fonte de alegria, e esperar dessa forma que haja alegria. Não apenas é ilógico, é irracional, é uma contrariedade enorme à palavra de Deus. Isaías 59:2 diz assim: as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Essa é a razão pela qual em Malaquias 2:13, Deus está dizendo, não adianta vocês cobrir, né, o meu altar com choro, com gemido, com lágrimas. Ele diz, eu não vou ouvir vocês. O verso seguinte, ele dá a razão para isso. Ele diz, o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, você está brincando com o pecado. Né? Foi buscar alegria alternativa, a falsa, ilusória e barata alegria do pecado. Agora você está esperando que eu me comova com um choro que não expurgou essa falsa alegria para eu devolver a verdadeira. O Senhor diz, não posso fazer nada por você. Mas se o pecado, por um lado, nos separa da fonte de alegria, nos desconecta, o arrependimento, e esse transforme o riso em pranto, a alegria em choro, é nada mais do que o arrependimento. O arrependimento nos reconecta à fonte. Ele nos conduz à vida, ele nos conduz à salvação. E essa reconexão, por meio do arrependimento, devolve o resultado que Deus sempre quis trazer na minha e na sua vida. A Bíblia diz, humilhai-vos perante o Senhor. Isso estava lá no versículo 10 de Tiago 4, que nós lemos no início. Ele diz, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Às vezes eu não entendi esse verso. Ou mesmo que Jesus diz lá, e foi registrado por Mateus, aquele que se exaltar será humilhado, que se humilhar será exaltado. Eu dizia, Deus, o Senhor é do contra. O camarada quer estar lá em cima, o Senhor dá o tombo. O que está feliz lá embaixo, o Senhor quer levantar. Eu dizia para Deus, o Senhor é do contra. E nessa lógica imatura, eu tinha vontade de dizer para Deus, quero ser pobre, para ver se dava o efeito inverso. Isso era só para você rir e esquecer que está apanhando. Mas eu dizia para Deus, eu não entendo essa dinâmica. A verdade é que quem está buscando exaltação por si mesmo está quebrando um princípio. E como eu já disse aqui outro dia, todo princípio que você quebra vai quebrar você. Deus diz, tentou subir por sua conta, cai. Ele precisa te humilhar. Por quê? A sua exaltação não se compara com a exaltação de Deus. Para que Deus possa dar a exaltação que Ele quer, Ele primeiro tem que te humilhar para arrancar a sua tentativa de exaltação. E depois que você entendeu humilhação diante do Senhor, Ele diz, agora eu posso te dar a minha. Então Ele diz, se humilhem diante do Senhor e Ele os exaltará. Em outras palavras, Ele diz, gente, essa coisa de deixar de rir um pouquinho com alegria falsa, é o caminho para que depois Deus nos levante e nos dê a verdadeira alegria. Não há nenhuma contradição. Não se trata, né, de um paradoxo dessa antilogia que nós falamos, mas de Deus nos ajudando a enxergar o quadro completo. Eu queria que você ficasse em pé e que nós pudéssemos encerrar orando juntos. E nesse momento que oramos, eu acredito que talvez você esteja, ao ver essa palavra, em um grupo ou outro. Talvez você diga, pastor, estou vivendo o melhor momento do meu relacionamento com Deus, ligadinho com o Senhor, conectado com a fonte. Então eu diria que, no mínimo, você recebeu uma boa orientação preventiva. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. No entanto, eu queria estar aqui dizendo para você que desde que eu e você nos entregamos a Cristo e fomos salvos, que o pecado deixou de ser um problema para nós. Isso não é verdade. Quando olhamos para a doutrina bíblica da santificação, se há uma santificação inicial que é instantânea, há uma outra progressiva. Então o apóstolo João, ele diz lá na sua epístola, no capítulo 2, no versículo 1, ele começa dizendo assim,
essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Qual é o ideal dentro do plano e do propósito de Deus? O ideal, obviamente, é que a gente não peque. Mas depois de dizer isso no versículo 1, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Ele diz, mas, se, e aí entra o condicional, se todavia, contudo, entretanto, apesar disso, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. No verso seguinte, a Bíblia diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Obviamente que o ideal seria que eu e você não pecássemos. Mas quando tropeçamos, o que fazer? Paulo em Filipenses 3, ele diz que não tinha alcançado a perfeição. Ele diz, não julgo tê-la alcançado. Ele diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo, qual é o segredo de alguém que ainda não chegou lá e não alcançou a perfeição? Ele diz, não se enrosque no passado, prossiga, levante a cabeça, supere qualquer queda, se deixa ser restaurado por Deus, se arrependa, conserte com o Senhor e bora para frente. Vamos correr para o alvo. Talvez você esteja numa condição onde está ouvindo essa palavra justamente depois de ter vivido a dor de ter pecado contra o Senhor. Enquanto por um lado o inimigo tenta te acusar com aquele joguinho de sempre, falando do crente meia boca, que ele quer sugerir e fazer com que você acredite que você é. Por outro lado, o Espírito de Deus está dizendo, eu estou te chamando a um lugar de arrependimento. E eu quero que você se entristeça pelo que fez, para que você troque essa falsa alegria ilusória, transitória, passageira, pela verdadeira. Volte para cá. E esse pode ser um momento de conserto. Aliás, eu quero me dirigir não só a vocês que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, agora ao vivo, ou mesmo depois com essa palavra gravada. Esse é um momento que eu acredito cabe muito bem aqui fazer um convite, um apelo muito específico. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o que Deus quer que você saiba é que não há alegria verdadeira, nem permanente, nem duradoura, nem plena, a não ser nele. E você pode entrar nesse lugar por meio de render a sua vida a Cristo. Isso começa com o reconhecimento da nossa condição de pecado, mas que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, pelos do mundo inteiro, sim, mas de uma forma pessoal, pelos nossos. E eu não quero terminar essa reunião sem dar a oportunidade, seja quem está aqui ou nos acompanhando, de tomar uma decisão, entregar sua vida a Cristo. Mas a segunda coisa que a gente sempre faz junto com essa, infelizmente, nós temos no Brasil um exército, literalmente, de desviados. Milhões de pessoas que um dia já estiveram firmes com Jesus e hoje não estão mais. A média, segundo algumas estatísticas, é quase de 1 para 1. Para cada um crente firme, você vai ter do lado de fora alguém desviado, alguém distante do Senhor. Isso não significa que tudo está perdido ou acabado. E Lucas 15, que eu gosto de chamar de o capítulo do desviado na Bíblia, aquelas 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido. Está sempre falando de algo que se perdeu e foi encontrado. E a Bíblia nos mostra que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E se houver arrependimento, se você se dispuser a abandonar a alegria transitória do pecado, você vai encontrar a verdadeira, permanente, duradoura alegria no Senhor. E acredito que esse não é um momento apenas de pedir graça para o Senhor para aplicar a palavra dEle, para que ela entre nos nossos corações, para sair daqui com um entendimento coerente do que a Bíblia ensina, mas é um momento de renovar o compromisso. Talvez você está nesse nível, diz, pastor, para mim a palavra foi só preventiva, para eu abrir o olho, para eu ficar firme com o Senhor. Então você pode nessa hora renovar o seu compromisso e ao mesmo tempo dizer para Deus que você não confia em si mesmo. Jesus nos ensinou a orar dizendo, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. A Bíblia diz que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Nós não podemos tentar viver essa firmeza sem Ele. Não significa que a gente não tenha responsabilidade. A Bíblia diz o que está em pé, cuide para que não caia. É nossa responsabilidade o cuidado. Mas seria uma ignorância do tamanho do mundo inteiro tentar fazer isso sem o Senhor. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dEle. Há uma graça. Não só para levantar quem já tropeçou, mas para manter de pé quem não tropeçou. Eu quero que você ore. Enquanto você ore,
enquanto você ora aplicando o que quer que seja que você entende que precisa fazer, eu quero nessa hora estender esse convite. Então eu vou fazer a pergunta aos que estão aqui no presencial. Há alguém aqui hoje que quer entregar sua vida pela primeira vez a Cristo? Você nunca fez isso de maneira formal, né? Sincera, honesta, sem restrição. E você diz, eu desisto de tentar viver essa felicidade, esse preenchimento sozinho ou do meu jeito. Eu preciso do Senhor Jesus. Você quer entregar a sua vida a Ele. Se alguém que quer tomar essa decisão, eu quero orar com você. Ou talvez haja alguém aqui que talvez tenha se desviado, se afastado do Senhor por algum motivo, por alguma razão. E você sabe que Ele está te chamando de volta e que Ele quer restaurar você. Então nós também queremos orar com você. Alguém aqui, numa dessas duas situações, que quer voltar para Jesus, se houver, levante sua mão. Nós queremos orar com você, né? Nós queremos poder fazer isso agora. Se você quer tomar essa decisão, nós queremos te ajudar. Pastor, assim na frente de todo mundo, a ideia é essa. Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz, mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. No entanto, quando você se posiciona em público, não há nenhum motivo para vergonha, não só porque diante de Deus vale a pena o posicionamento, mas o que você tem nesse auditório é uma verdadeira torcida. Gente orando por você nessa hora. Gente que entende que se Jesus diz que tem festa no céu e que Ele nos mandou orar para que a vontade dEle seja feita na terra como é feita no céu, então significa que Ele também quer que haja festa aqui. Então o propósito é mero e simplesmente ajudar. Alguém quer tomar essa decisão, você sabe que precisa disso. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Tem gente que diz, depois eu resolvo, talvez não seja a hora. Você sabe lá no fundo que Ele está te chamando. Não há motivo, né, para resistir a isso. Alguém? Se houver, dá um sinal com a sua mão e nós vamos orar com você. De qualquer forma, glória a Jesus. Há mais alguém que queira tomar essa decisão? Se houver, eu quero pedir, graças a Deus. Eu quero pedir vocês que levantaram a mão, ou quem ainda estava, levanto, não levanto. Esse é um momento, eu digo para as pessoas, de uma guerra no reino espiritual. Tem gente que diz, pastor, minha mão parece que pesava 1 tonelada. Mas eu quero declarar cada pessoa nesse lugar livre de toda amarra espiritual. Nós quebramos toda forma de cadeia do reino das trevas na autoridade do nome de Jesus. Te declaramos livre para corresponder ao convite do Espírito Santo. Eu quero que você que levantou a mão ou ainda não tinha conseguido levantar, que está tomando essa decisão, saia bem depressa do seu lugar. Venha aqui à frente, pertinho, nós vamos orar rapidamente com você. Você que nos acompanha e precisa tomar essa decisão, eu quero que você se desligue do que está acontecendo à sua volta e que você possa orar conosco nessa hora. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vocês que ergueram a mão, eu vou pedir até para chegar mais perto. E essa é a hora que a gente externa o que Deus e os céus estão sentindo. Festa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem mais? Há mais alguém? Eu vou pedir algo a cada um de vocês que veio aqui à frente. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Então tem duas coisas que nos ajudam nessa experiência de salvação. Primeiro, crer que Ele morreu por nós, pagou a conta dos nossos pecados, mas Ele não está morto, Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus não só ressuscitou, mas Ele subiu aos céus, Ele se assentou à direita de Deus, Ele intercede por nós. Não é empolgante saber que nessa mesma hora, Ele pode estar orando por você, dizendo, Senhor, sustenta o meu irmão. No meio dessas lutas, ele está sendo assediado pelo pecado, pela falsa alegria, sustenta, abre os olhos dele e mantém firme. Pois quando reconhecemos não só a morte, mas a ressurreição, estamos olhando para a obra completa da salvação.
Mas a Bíblia diz que nós temos que confessar com a boca, porque no coração se crê para a justiça, diz Paulo, mas com a boca se faz confissão. Então vou pedir que vocês que vieram aqui à frente possam repetir comigo uma oração. Eu quero ajudar vocês a fazer a confissão. O verbo confessar significa reconhecer, admitir algo. Então, para ajudá-los, é lógico, você que está em casa, onde quer que seja nos acompanhando, você, independente de ter uma oração como essa para repetir ou não, ou mesmo eles, a Bíblia diz que o caminho é invocar o nome de Jesus, é arrepender-se dos pecados e crer para a salvação. Mas a gente quer ajudar vocês com essa oração, e se depois de eu falar uma frase, você entende que pode repetir de forma honesta, eu quero que vocês que vieram aqui à frente, em voz alta, você que está nos acompanhando e toma essa decisão, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço hoje os meus pecados, a minha condição de pecador, e eu me arrependo, mas reconheço no Senhor o Salvador, aquele que oferece a solução. E hoje, eu não apenas decido abandonar os pecados, mas eu recebo o teu perdão. Pela fé eu me aproprio da tua salvação. E eu te confesso, Senhor, eu te dou legalmente o controle da minha vida. Eu declaro que hoje é um novo início. E eu invoco o seu nome, a salvação plena que há no seu nome. E eu declaro que este é um novo dia, é um recomeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, nós entregamos cada um deles aos teus cuidados e à tua graça. Suplicamos a liderança do Espírito Santo, o poder do Senhor trazendo novo nascimento. Que se tornem reais na vida de cada um deles as tuas palavras: perdoados são os teus pecados. Que haja a transformação que só o céu pode produzir. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Enquanto recolhem os dados deles para ajudá-los, você pode dar ao Senhor mais uma forte salva de palmas. Glória a Jesus. Glória a Jesus.